Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, comentarista, arqueólogo, libista, comentarista judaico, comentarista hebraico e comentarista do grego e das culturas bíblicas. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, instrutor da palavra teológica de Deus. E quero cumprimentar a todos nesta segunda-feira com Shalom Kavai, Kavai Shalom para todos, e que venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Quero passar para vocês o nome deste canal, é o canal oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você também pode escrever Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você pode escrever Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Eu quero cumprimentar a vocês que estão em casa, vocês a família cristã, com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Também quero cumprimentar a todos com Shalom Lahema Shalom, que venha ter paz e prosperidade e paz. Vamos para mais duas pautas, mais duas paraxá, mais duas enquetes que estaremos fazendo. E será essas duas enquetes, essas duas paraxá, as últimas mensagens de ensinamento deste ano de 2021. Eu, evangelista André Santos, não estarei mais fazendo no mês de dezembro, mais nenhum comentário. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de 2 anos fazer comentários bíblicos, comentários judaicos, comentários gregos, comentário cultural, comentário geográfico e histórico da palavra de Deus. E há algo também que a gente também fizemos, que é o comentário da mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia babilônia, e assim sucessivamente. Também quero louvar a Deus por todos aqueles que se inscreveram no meu canal e aqueles que todos viram este canal. Estamos indo aí para 10.300 pessoas que já viu o nosso canal, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata, que já viu este canal, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, e este canal tão lindo e abençoado de Deus. Então quero deixar a vocês a minha continência, minha continência para vocês, que vocês continuem curtindo este canal e compartilhando este canal tão abençoado do Senhor Jesus. E a pauta que a gente vai estar falando são 2 pautas que vai mexer mesmo com muita pessoa, vai rolar muito comentário mesmo. O assunto que a gente vamos tratar hoje. O assunto é um assunto muito interessante e muito forte. E quero também mostrar para vocês que todo esse trabalho que eu fiz durante 2 anos não foi fácil, foi muito difícil. Mas o Senhor Jesus deu graça, o Senhor Yeshua deu graça para nós fazer este canal para a glória de Deus. Então vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete. E nunca se esqueça que todos esses comentários que a gente fizemos, são comentários de hermenêutica avançada, de homilética avançada e de exegese avançado. Por que todo esse elemento? Por que todo esse conteúdo? Porque é uma imagem mais aprofundada dos textos e dos personagens bíblicos. Então vamos para mais uma paraxá? Logo a gente vamos ter um novo cenário. O cenário não vai ser mais esse, vai ser um cenário top, um cenário lindo, para a glória de Deus. Logo a gente teremos aí um cenário profético para a glória de Deus. Então vamos para mais um comentário da palavra de Deus. O comentário desta segunda-feira será sobre a palavra
chamada trovão. A primeira vez que um homem chamado Yeshua Yamashia, Jesus Cristo, o Messias, utiliza esta palavra no livro de Marcos, capítulo 3 e versículo 17. Isso mesmo. E por que o nosso Jesus utilizou esta palavra falando sobre a biografia dos filhos do trovão? Vamos falar a respeito desse assunto. Muitos pensam algum sentido espiritual, outros pensam que é autoridade de poder, outros entendem que seria uma graça divina, mas não é nada disso. Vamos ver? Vamos observar? Vamos fazer uma exegese sobre o livro de Mapicói, que quer dizer livro do Evangelho de Marcos, e saber por quê. Vamos lá? Primeiro a gente temos que entender por que Tiago e João são irmãos. E são irmãos de um homem chamado Zebedeu, filhos de Zebedeu. E a palavra Zebedeu significa meu presente ou presente de Deus. Ao primeiro ponto de vista, a gente temos que analisar a pronúncia que está sendo dita em Marcos 13:17. O pai de Tiago, João, e o irmão, que são irmãos, Tiago e João, que são chamados, filhos de Zebedeu, temos que entender por que Jesus utilizou a palavra. Ao segundo ponto de vista, qual é o motivo do nome Zebedeu? Primeiro, o nome Zebedeu no hebraico significa presente de Deus. Segundo, a palavra Zebedeu no grego é Zebedalios, que quer dizer Yahvé presente em meu dom. Olha só. Ao terceiro ponto de vista, qual era o nome de Tiago e João no original? Primeiro temos que entender qual era o nome original de Tiago e João. Primeiro, no hebraico, Tiago, o nome no hebraico é chamado de Iacoi, que quer dizer ele está ao calcanhar. Ou Iacoi, que quer dizer está no calcanhar. Estar no calcanhar. Olha só. Agora, João no hebraico, no português, João quer dizer amado do Senhor. E João no hebraico é chamado de Ioná. Ioná, que quer dizer Deus perdoador ou Deus misericordioso. No grego, o nome João é Ionás ou Ioannis, que quer dizer Deus graciado ou Deus generoso. Ao quarto ponto de vista do texto, vamos fazer agora uma exegese avançada. Quais é o nome? Por que Boanerges? Boanerges, filhos do trovão, Quando nós observamos a palavra Boanerges, vem do aramaico Boani, que quer dizer trovejando. Olha só que interessante. Boanerges, no sentido aramaico, é Boani. E Boani quer dizer trovejando. O nome Boanerges, no hebraico, quer dizer também troveja. Não trovejando, troveja. Olha só que interessante. E a palavra Boanerges no grego vem do verbo kaloi, que quer dizer filhos do trovão. Isso também está baseado no livro de Lucas 9, versos 52 até o 56. Mas a gente temos que entender a questão da linguagem aramaica e também a linguagem assírico, que quer dizer na linguagem assírica de calmete, que quer dizer trovões. Quando nós observamos ao quinto ponto de vista dos originais e na exegese, você começa a ganhar, a entender a realidade. Primeira observação,
Jesus nunca chama ninguém pelo apelido. Hoje, a sociedade crente colocam apelidos espirituais, apelidos baseados na palavra de Deus, sem também entender a origem daquela palavra. Colocam-se apelido, colocam-se nomes da Bíblia, não que seja proibido, mas devemos entender a origem da pronúncia daquela palavra. Temos que entender por que foi chamado filhos do trovão. E por que Jesus chama aqueles filhos do trovão? Primeiro, Jesus não chama ninguém pelo apelido. Quando Jesus fala esta pronúncia, vamos lá entender essas pronúncias que Jesus ele fala. Primeira pronúncia que ele fala, vai atrás de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Aí você está me perguntando, como assim Saulo? É o nome original desse personagem. O nome original deste homem que é conhecido como Saulo, ou conhecido como Paulo, o nome original dele é Saul. Isso mesmo. Transliterado do hebraico. A pergunta é, por que colocaram Saulo? Propositalmente colocaram lá e transliteraram para o hebraico errado. Agora vamos lá. Por que Jesus falou para Ananias a questão de Tarso? Significa que o meu Senhor Jesus revelou a área geográfica aonde há a moradia desse Saul, ou Saulo. O Senhor Jesus revelou a área geográfica aonde ele morava. Agora, não existe a questão que Jesus chamou ele de apelido. Hoje, tanto crente, tanto irmã e irmão, querem usarem apelido, né? O homem que fala com anjo, ou se não, a pronúncia é trovão, o homem do trovão, e assim vai indo. Só que, observando outros textos, e observando Jesus e Deus chama pela local e origem, na área geográfica humana e também divina. Temos que entender que existem duas áreas geográficas, a humana e a divina, ou melhor dizendo, a profética. Deus não chama ninguém por apelido. Jesus não jamais chamará alguém por apelido. Por que apelido? Vamos lá? Apelido significa qualidade ou titulação de um caráter. Sobrenome, como também o apelido é uma base de uma característica particular física de alguém. Ou sobrenome é uma característica particular física de alguém. Olha só que interessante. Agora, o sexto ponto de vista do livro de Marcos 3, e verso 17, filhos do trovão, os quais, por nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, qual realmente é o significado? Boanerges tem um significado de filhos de trovão. Sabemos que Boanerges é a questão significativa trovão, só que Jesus também faz uso da verdade desta palavra. Na verdade, era chamado filhos de trovão por causa do tempo. Por quê? Agora eu vou te dizer o porquê. Por que Jesus chamou filhos do trovão? Sabe por quê? Porque naquele tempo, Deus viu que os filhos do trovão eram orgulhosos. Isso mesmo. Naquele tempo, eles eram orgulhosos e ambiciosos de ser sempre o primeiro no reino de Deus. E querendo ser sempre o melhor em tudo. Olha só que interessante como também era a causa do temperamento compulsivo. Então, irmãos, quando Jesus fala filhos do trovão, Jesus está tratando com algo particular físico de alguém, sobre uma qualidade, uma qualificação particular física de alguém. Você sabia disso? Então, essa é a verdadeira origem da questão trovão. Um trovão não é nada realmente espiritual e divino, nada disso, negativo. Mas sim era por causa do temperamento
compulsivo e da questão de ser orgulhoso e ambicioso. Isso mesmo, era a questão, por isso que Jesus utilizou o verbo trovão, filhos do trovão. Então, por isso, porque eram pessoas que eram filho de um orgulhoso, de uma pessoa que tinha um temperamento ambicioso. E também era uma pessoa que tinha um temperamento compulsivo. Isso mesmo, tanto como Tiago, tanto como João e como também Zebedeu, que tinha o temperamento compulsivo. Isso mesmo, e pessoas orgulhosa e ambiciosa. Ao sétimo ponto de vista de Marcos, que Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Na mitologia grega, existe um homem também na mitologia grega, que era chamado, um homem, um deus, chamado Zeus, que era conhecido como Deus do trovão e dos céus. Na sua imagem, Zeus fica de pé e o raio à sua direita. Quando estando no trono, sentado, o raio fica ao lado do trono. Bem, observando isso, olha só, Jesus faz menção da questão filhos do trovão, e na mitologia grega há um Deus chamado Deus do trovão e dos céus. Olha só que interessante. Bem, Jesus chama os dois seguidores de filhos do trovão por causa também do medo quando estava acontecendo aquela tempestade no barco. Jesus faz menção disso também. Por quê? Porque eles ficaram com medo do raio e dos trovões. E então Jesus utiliza de novo o verbo filhos do trovões, orgulhosos, ambiciosos, temperamento compulsivo. Vocês não se engrandecem? E agora? E agora? Vocês não estão se engrandecendo? E agora? Estão com medo? Orgulhoso? Ambicioso? Temperamento compulsivo? E agora? Como que fica? Entendeu agora? Ao oitavo ponto de vista, chamou-se Jesus filhos do trovão. O mar, posteriormente, foi chamado de discípulos amados. Depois eles foram chamados de discípulos amados. Olha só que interessante. Isso mesmo, na Bíblia fala que Jesus chamou eles de discípulos amados. Depois eles ganharam outros nomes nos originais, e pode ver que realmente os nomes originais mostram o caráter, né? E eles são chamados de filhos amados, discípulos amados. Então, meus amados irmãos, esse negócio de trovão, cuidado, colocar o seu apelido de trovão, porque Jesus não chama ninguém pelo apelido e nem Deus. E outra, quando se fala de trovão dentro da Bíblia, é um título divino de Deus. Só ele tem esse título. E isso está baseado também no livro de Samuel, quando Deus acaba com um exército utilizando raios e trovões. Você sabia disso? Então é isso, meus amados irmãos. Este é mais um comentário sobre a pronúncia da palavra trovão, quanto muito essa geração, né? Essa geração crente que utiliza apelidos, nomes para se engrandecer e se titular a si mesmo, para trazer uma glória para si. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, comentarista da Palavra de Deus, e estamos aí. Curte este canal para a glória de Deus. Quero também dizer para vocês que esse é o penúltimo comentário que eu estou fazendo. O próximo comentário também que eu vou fazer vai dar o que falar. Amém, meus amados irmãos. Shalom aleikum, aleikum salam para todos, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, esse ano, passei 2 anos estudando, olha o tanto de folhas que eu escrevi. Isso aqui, ó, mais de 1.500 estudos. E para vocês verem, são mais de 1.500 estudos que eu fiz. Com mais 500 agora que eu acabei de fazer, que eu já entreguei, que eu escrevi. Então são 2.000 estudos bíblicos. Isso mesmo, são 1.000 estudos bíblicos e 1.000 mensagens. Realmente essa é a realidade. Eu fiz 1.000 estudos bíblicos
e 1000 mensagens de pregação para a glória de Deus. Curte, compartilhe, porque o Senhor Jesus tem novidade para nossas vidas. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.